partir de agora, a gente vai estar aqui conversando com os profissionais da saúde e também com a prefeita, que está aqui para poder trazer algumas informações para a população. Prefeita Val, bom dia. Bom dia, Zezinho, bom dia, ouvintes. Prefeita, em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora falasse sobre esse decreto, né, que o município também está seguindo aí o decreto estadual. E tem muita gente que questiona por que prolongou o decreto, né, por mais 15 dias, sendo que a gente não tem nenhum caso, não tem nada confirmado aqui no município de Campo Novo. Bom, a gente até tinha flexibilizado um pouco o nosso decreto na quinta-feira, né, e aí a gente publicou no sábado um decreto flexibilizando a semi-abertura de alguns espaços. Mas no domingo nós tivemos o decreto do governo do estado, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, onde restringiu mais ainda algumas situações e impôs o uso da máscara, tanto para os comerciantes quanto para os clientes que vão adentrar os comércios a partir de agora. E então nós mudamos o nosso decreto. Mesmo que nós tenhamos assim um número baixo de casos em Rondônia, que nós não temos nenhum caso confirmado em Campo Novo, mas nesse momento é o momento da gente fazer uma prevenção para que não aconteça o que está acontecendo hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Se a gente conseguir manter a população em casa por mais uns dias, até que passe esse pico de contaminação do vírus, a gente vai conseguir manter esse número baixo no estado, né? Mas agora, se a gente não tomar todos esses cuidados necessários nesse momento, a gente pode ter um caos no nosso município. E a preocupação nossa hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a economia do nosso município, tanto que nós fizemos reuniões com os comerciantes aqui em Campo Novo, domingo à noite, fizemos ontem no distrito de Três Coqueiros de manhã, à tarde em Rio Branco, tentando chegar num entendimento para que também os comerciantes nos ajudem a conscientizar as pessoas, a informar as pessoas da importância do uso da máscara, da importância de ficar em casa, só vir no comércio se for extremamente necessário. E com esse trabalho em conjunto, a gente consegue avançar mais do que só a saúde num canto, os comerciantes sozinhos para lá. Então, juntos a gente consegue fazer um trabalho melhor e proteger a nossa comunidade. E a nossa maior preocupação hoje, enquanto administração pública, é as condições que nós não temos de receber se nós tivermos um alto número de contágio dentro da cidade, né? Hoje todo mundo sabe que o nosso hospital é de pequeno porte, nós só temos um respirador em Campo Novo. Então, se chegar ali na unidade 3 pessoas precisando de respirador, apenas uma será atendida. Isso para nós, enquanto administração pública, é angustiante, né? Nos faz perder o sono todo dia com a preocupação de não deixar acontecer o caos, né? Por isso que às vezes as pessoas ficam bravas porque a gente está atrapalhando o comércio. Não é a nossa intenção atrapalhar o comércio. Tanto é que a gente está flexibilizando muitas coisas que não poderia, que não está no decreto, mas a equipe tem esse entendimento. A nossa realidade é uma realidade diferente dos grandes centros, então, com a ajuda dos comércios, a gente consegue fazer um controle melhor e a gente está tentando fazer isso de forma que não prejudique tanto o comércio, mas que também preserve as vidas das pessoas. O Val, o governador, no decreto dele, pode me corrigir, tá? Se eu errar aqui, vocês podem corrigir, porque eu não dormi essa noite, não. Aí é o seguinte, o governador, ele deixou aberto para os prefeitos, se a partir do dia 12, se algum prefeito quiser, pode voltar a abrir o comércio. O seu entendimento a respeito disso, você acha que tem condições, que tem uma esperança aí do comércio abrir a partir do dia 12, que vai ser, se não foge da memória, vai ser domingo agora, né? Olha, o decreto diz que se não houver aumento de casos e nem casos confirmados no município, aí a gente vai ter essa autonomia de
a gente vai poder tomar as decisões. O que nós pensamos? Abrir, escancarar as portas, liberar para que tenha fluxo de pessoas, aglomeração de pessoas dentro, isso a gente não podemos fazer, né? O que a gente pode fazer é flexibilizar os atendimentos, mas todos os cuidados que hoje o comércio está tendo, vão ter que continuar tendo, até que a gente passe esse risco de contaminação. Porque todos os especialistas estão falando que agora, de abril até maio, nós vamos estar lá em cima no pico de contaminação, né? É a propagação do vírus no Brasil. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados necessários para a gente não liberar totalmente o comércio agora na próxima semana e aí depois ter que fechar totalmente, com o agravo da doença no estado. Então, a gente precisa ter esses cuidados, né? A gente tem que flexibilizar o atendimento, só que tanto o comerciante quanto a população tem que entender que os cuidados vão ter que continuar acontecendo. Porque se nós não cuidarmos agora, a gente corre o risco de acontecer igual está acontecendo em São Paulo. Todos os comércios fechados. E nós não queremos que aconteça isso aqui no nosso município nem no nosso estado. Então a população, principalmente a população hoje, ela tem que entender que ela precisa tomar todos os cuidados necessários. Só vir na cidade se for extremamente necessário, só ir no comércio se for extremamente necessário, só ir uma pessoa da família, pedir para os pais, pelo amor de Deus, tira essas crianças da rua. Nós passamos na rua e estamos vendo criança aglomerada. O risco de contaminação é muito grande. Não adianta as pessoas acharem que não vai chegar em Campo Novo, porque vai acontecer sim. E a nossa preocupação é o número de jovens que estão na rua, o número de crianças que estão na rua ainda. As crianças não estão indo para a escola para não serem contaminadas. Isso. Porém, elas estão na rua, andando de bicicleta, tomando tereré, como se nada estivesse acontecendo. Então, nesse momento, a gente precisa que os pais também tenham essa consciência que os filhos precisam ficar em casa. Assim, o comandante não está aqui hoje, que eu gostaria de ouvir, mas ele teve uma reunião. Qual o papel da polícia, Val, nessa situação aí? O que a polícia pode fazer se as pessoas desrespeitar essas ordens? Pode pegar um... Eu vou deixar a Andriele responder. Ela é a esposa do comandante, gente. Ela vai... Bom dia, Zezinho. Bom dia a todos. O papel da Polícia Militar nesse momento é nos ajudar a cumprir o decreto. Eles estão nos ajudando nas barreiras sanitárias, né? Eles estão nos ajudando também na fiscalização nos comércios, nas festas que estão ocorrendo ainda em grande quantidade no nosso município. Quando a gente fala, a população, infelizmente, não está tendo consciência de que não adianta a gente fechar o comércio, mas a população não ter consciência de que não pode ter aglomeração. Então, continuam havendo as festas, a Polícia Militar está nas ruas, a gente está recebendo denúncia, repassamos para eles quando chega até nós ou quando vai direto a eles. Estão nos ajudando também na questão das barreiras, né, fiscalizando quem entra e quem sai do nosso município. Na verdade, o papel deles nesse momento está sendo nos ajudar nas fiscalizações e cumprir o decreto, no apoio, e fazer as notificações naqueles que têm necessidade. Tem alguma pena, André? No momento, a Polícia Militar ela está fazendo uma notificação, porque foi criada uma notificação para eles. Então, eles notificam e depois essas pessoas que eles forem notificados terão que se apresentar em frente ao delegado ou promotor, não sei da forma como eles estão colocando lá, mas aí eles têm que se apresentar depois e se continuar permitindo no erro, eles fazem um termo circunstanciado, onde a pessoa pode sofrer penas depois por isso. Vó, quero fazer mais uma pergunta para você a respeito da feira. Em alguns outros municípios aí, que nem Ariquemes, a gente viu que abriu, né, para poder os feirantes trabalhar. Aqui no município de Campo Novo, como é que está a situação e até quando vai ficar na situação que está? Tem um planejamento para isso? Olha, ontem a gente conversou bastante, porque nós, a equipe aqui, porque Ariquemes está naquela briga judicial. Isso. Uma juíza diz que não pode abrir, o outro juiz vai lá Aconteceu em Buritis também. E diz que pode. Buritis também é a mesma coisa. Então, o que nós decidimos? Vamos aguardar mais esse final de semana, né? Sexta-feira já é feriado.
Então a gente vai aguardar até domingo, ver o que vai acontecer até domingo, para daí na segunda-feira a gente tomar essas decisões. Se a gente volta a funcionar a feira com os espaços devidos, né, mantendo os distanciamentos necessários, ou se a gente mantém a feira parada por mais uma ou 2 semanas. Não sei como que vai ficar, mas essa decisão a gente vai tomar na próxima segunda-feira. Inclusive para as pessoas que eu tenho contato, que tem as coisas em casa, não está podendo trazer para a feira, eu falei, entra em contato via WhatsApp com os clientes que já compram na feira, faz entrega em casa, isso pode ser feito, né, para não deixar perder as verduras, os legumes que a pessoa está produzindo, até mesmo aqueles que vendem pão, alguma coisa na feira desse sentido, entrar em contato e fazer as entregas para que não percam, né, nesse momento que a gente não pode liberar o funcionamento da feira. E aí, se não haver nenhum aumento dos casos aí em Rondônia, pode ter possibilidade de abrindo lentamente com os cuidados, né? Não abrir tudo de uma vez, né? A partir do dia 12, né? Isso, abrir aos poucos e as pessoas tendo aquele cuidado de não colocar mesa na frente, não fazer atendimento com muitas pessoas. O que a gente orienta? Até mesmo os restaurantes hoje estão funcionando dessa forma, quem trabalha com espetinho ali na praça e tudo, lanche, que façam, a pessoa vai lá, pega e leva para casa, né? Não fique aglomerado, sentado na frente, lá na praça ou na frente do comércio, para evitar esse contato, né? Como é que os comerciantes estão reagindo com toda essa situação aí? Olha, eu sei que tem muitos que gostariam de estar funcionando normalmente, mas a reunião que nós fizemos, tanto aqui em Campo Novo quanto nos distritos, foi muito bom o entendimento, porque hoje a maioria tem consciência que o município não tem suporte, e não é só nós, os municípios do estado de Rondônia não tem suporte para atender um grande número de pessoas contaminadas. E o Estado hoje, a gente só pode regular, encaminhar para o Estado caso de UTI. Os demais casos, nós vamos ter que se virar e resolver aqui no município mesmo. Então, esse é o apelo que a gente faz e fez para eles, que nesse momento ajudasse a gente a fazer esse controle para que não tenha casos e não aumente o número de casos, né? Se a gente vier a ter, que não tenha números grandes, e porque seria muito pior para nós hoje, para a população. A economia, por mais difícil que esteja, aos poucos a gente vai recuperando. Agora, se a gente perder vidas, as vidas a gente não recupera, né? Então, essa é a maior preocupação nossa hoje enquanto administração pública. É a responsabilidade que a gente tem sobre a vida das pessoas. É bom, né? Que bom que vocês estão conseguindo chegar ao entendimento, porque nesse momento é importante. Bom, só tem mais uma pergunta para fazer para a senhora, que a gente vai conversando, vai lembrando. Tem aquelas pessoas idosas que têm dificuldade de se cadastrar e pegar o benefício, né? Esse benefício do governo é de R$600, e eles entram em contato com a gente e falam, Zé, como é que eu vou fazer para alguém ajudar a gente nessa situação aí? Outro dia desse o pastor mesmo me parou, esqueci o nome da igreja, ele parou e pediu essa informação para mim. Eu disse, a senhora pode me corrigir se eu estiver errado aqui, mas eu disse para ele, olha, eu acho que assistência social, acho que vai dar esse apoio aí, vai dar essa força para vocês, né? Porque eu já vi, acho que uma nota da Secretaria de Assistência Social lá de Porto Velho, dizendo que ia ajudar as pessoas, né? Lá em Porto Velho. Aí eu falei para ele, eu acho que vai ser assistência social, mas eu vou tentar entrar em contato, a prefeita vai dar uma entrevista lá na rádio, eu vou tentar entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social e perguntar para a prefeita, de repente ela passa essa informação aí para a população. As inscrições são feitas no site, mas a gente sabe da dificuldade que as pessoas têm, né, de acessar e de concluir o cadastro. Tem medo do golpe, né? Infelizmente, antes mesmo de ser aprovado no Senado, antes de regulamentar, o governo federal regulamentar o benefício, já tinha aparecendo vários links, né, dizendo que era para cadastro. E o link do governo federal foi liberado essa semana só, né, que é o link da Caixa Econômica. Mas a assistência social, mesmo sem poder ter aglomeração de pessoas, a gente vai estar fazendo um controle de atendimento,
né? Quem tem o número da secretaria, que eu esqueci, eu não lembro agora de cor o número, mas pode estar indo lá na secretaria e procurando, que eles vão estar fazendo esse auxílio. Então a gente pode orientar os ouvintes aqui que eles podem ir lá na Secretaria de Assistência Social? Quem tiver o número, pode melhor ligar, né? Liga para não ter aglomeração. Eu vou pegar o número e vou passar para o pessoal. Mas quem não tem o número, pode estar indo, né? Que daí eles vão trabalhar com forma de agendamento, para não ficar muita gente lá. A gente já conversou, eu e a Júlia, semana passada. Eles vão agendar o horário, daí a pessoa vai né, cada um no seu horário, para a gente estar auxiliando quem tem dificuldade de fazer o cadastro. Os setores da prefeitura continuam do mesmo jeito, atendendo por telefone, né? Atendendo por telefone, alguns setores estão internos, né, dentro da prefeitura, atendendo por telefone. Outros que tem como trabalhar em casa, a gente liberou para ficar em casa, para não ficar muita gente dentro dos setores na prefeitura. Geralmente eles estão revezando. Está indo 2 funcionários de manhã, 2 à tarde, ou 2 num dia, 2 no outro, para não ficar muita gente dentro dos espaços públicos. E atendimento ao público, por enquanto, ainda só por telefone, por WhatsApp, ligação, e-mails, a gente está atendendo normal. Andriele, eu gostaria que você respondesse, pode ser você ou pode ser a secretária também ali da saúde. A gente vê muitas pessoas reclamando dessas barreiras que são feitas, né? Então eu gostaria que vocês falassem para os nossos ouvintes, respondessem para os nossos ouvintes o porquê de fazer essas barreiras e se as pessoas têm que respeitar, se não respeitar a parada ali, o que acontece? Na verdade, a gente tem recebido muita fala em relação a isso. Eu não entendi ainda, sinceramente falando, o porquê das reclamações, porque a barreira sanitária ela está sendo, nesse momento, de orientação e está nos ajudando para cumprir os decretos, né? Então, a gente está ali para fiscalizar a capacidade que os ônibus passam, estamos ali para fiscalizar os taxistas que estão passando, estão cumprindo o decreto. Nós estamos ali para notificar toda pessoa que entra no nosso município. Os dados, realmente, a gente viu a necessidade de continuar, porque os dados realmente são muito altos. Foram mais de 135 pessoas em um só dia? Um sábado. Confirma? Foram 134 pessoas que entraram no nosso município. E já nesse momento, aproveitando essa fala da quantidade de pessoas, a gente pede nesse momento que a população tenha consciência de não receber. Gente, é um parente meu que vem, tudo bem, mas ele está vindo de um lugar onde eu tenho caso positivo. Eu não sei por onde essa pessoa passou e assim, qual o risco que ela vai trazer para o nosso município. Até falaram para nós, tinha que fechar a cidade, ninguém entra e ninguém sai. Se a gente pudesse fazer isso, realmente a gente faria. Mas a gente não tem autonomia para isso ainda. O direito de ir e vir, né? O direito de ir e vir. Mas o direito de ir e vir, no nosso entendimento, ele vai até onde eu não atrapalhe o coletivo, né? Isso mesmo. Então, a partir do momento que a gente vê que realmente continua dessa forma, eu acho que a gente vai tentar tomar algumas outras medidas mais duras, até mesmo para não prejudicar a nossa cidade e o nosso comércio. Porque não adianta nada a gente fechar o comércio, mas continuar com a quantidade de gente que está entrando, as pessoas não terem a consciência de que eu não posso receber, que eu não posso aglomerar, né? Então, a nossa barreira sanitária, nesse momento, o sentido dela é de orientação, notificação e de fiscalização. Mas está tendo mesmo, confirma essa situação de pessoas fazendo festa, recebendo os parentes. A gente ouve falar que teve churrasco aí que as pessoas estão fazendo. Porque a gente sabe que nesse período agora da pandemia é crime fazer isso aí. Tem algum número, você pode passar para a população ligar e fala um pouquinho sobre as penalidades aí, se for pego a pessoa fazendo isso. O que vai acontecer? A polícia pode chegar lá, acabar com a festa? Como é que fica a situação? Pode, a polícia tem autonomia para chegar. As pessoas falam, mas é minha residência. Não interessa. Nesse momento, o decreto ele é muito claro quando ele fala que eu não posso ter aglomeração. Então, a gente está recebendo muita denúncia, principalmente nos finais de semana. Sábado e domingo, realmente, a gente não para, tanto nós quanto a Polícia Militar, em relação a ficar recebendo denúncia o tempo inteiro de festa aqui e festa ali.
O decreto ele diz que não pode ter festa, não pode ter casamento, não pode ter churrasco, não pode ir para banho, as pessoas continuam. Passou de 3 pessoas ali, já aglomerações, 5, né? Então, o limite máximo é de 5 pessoas e ainda respeitando o limite de distância. Um espaço, 2 metros? 2 metros, uma pessoa para outra. Então, a gente pede nesse momento que as pessoas tenham consciência, porque o nosso trabalho não está fácil, de ficar fiscalizando, de estar recebendo denúncia, ter que ir lá parar. Então, a gente deixa de fazer um serviço para estar fazendo outro e acaba atrapalhando o nosso ritmo de serviço. Ô, Mônica, hoje, se tiver uma situação aqui no município de Campo Novo recebe o apoio de outras cidades se precisar de respirador? Bom dia a todos, bom dia ouvintes, Zezinho. Zezinho, nesse enfrentamento dessa pandemia, não. Não. É de nossa responsabilidade. O problema como nós somos uma unidade de pequeno porte, nossa obrigação, né, tem municípios que ele tem condições de ter mais de um respirador devido ao fluxo que você tem. Nossa unidade é uma unidade de pequeno porte. Nosso dever é estabilizar um paciente encaminhado. Nessa pandemia, não. Nessa pandemia, o que vem, e essa é a preocupação que a gente tem, porque a gente está no nível de prevenção e ainda não de cuidado, né? Por isso que a gente pede, sim, para as pessoas ficarem em casa, tentarem se reservar. Quando você usa a metodologia de cálculo que os especialistas fazem a nível de Rondônia, eles falam que 85% das pessoas, da população, ela vai se curar em casa, né? Aquele isolamento de 14, 15 dias, né? Se ela tiver uma piora e precisar de um respirador, é a unidade hospitalar. Ela só vai ser encaminhada por uma rede referenciada, e isso é a nível de Porto Velho, Neném, Ariquemes, só quando ela precisar ir para uma UTI. Olha o nível da gravidade. Se você pega aí, que a nossa população é 14 mil pessoas, e dessas 14 mil pessoas, 15% dessa população vai precisar ir para fazer um tratamento na unidade hospitalar, olha o tamanho do problema que nós temos. Hoje, a gente está tentando comprar os respiradores, mas está tão difícil a aquisição do produto. Como está difícil a aquisição de máscara, como está difícil a aquisição de álcool em gel, como está difícil a aquisição de luvas. Hoje ainda não está faltando, mas vai chegar um momento que, se essa pandemia continuar, se esses decretos continuarem estendidos, a gente vai ter a falta desse material. E a nossa preocupação é muito grande. Tanto é que a gente pede, quando um comércio, né, que tem esse produto, que deixe para que nós, da administração, faça a aquisição desse produto, porque quem precisa dele somos nós da saúde que estamos na linha de frente, Zezinho. Então, assim, as pessoas estão reservadas em casa, mas nós não. A gente tem família, a gente tem nossos filhos, a gente sai todo dia para trabalhar. Então, assim, quando no decreto está dizendo que a população agora ela tem que sair de casa com a máscara para ir no mercado, para fazer alguma coisa, o Ministério ele deu essa flexibilidade de usar a máscara de tecido igual essa que o senhor está usando. Uhum. Então, porque essa máscara ela pode ser lavada, no outro dia o cliente, a população pode usar novamente de boa. E essa máscara é uma máscara simples. Você pode, só com uma agulha e linha, você fabricar ela em casa, né? Então, assim, hoje nós não temos, respondendo a sua pergunta inicial, nós não temos, e a nossa preocupação é essa, né, de como que a gente vai atender esses 15% que vai precisar desse atendimento. Então, por isso a importância de se ficar em casa, né, de sair só dentro de uma necessidade, de não se tocarem, de quando for fazer a lavagem das mãos, que é o primordial, né, só a gente seguir os protocolos. Seguindo os protocolos, a gente vai conseguir passar por esse caos sem muitos danos. Você pode me corrigir se eu errar aqui nos dados, que é igual eu falei para você, meu tempo foi meio puxado ontem, mas eu tinha lido uma matéria no jornal que o governo está comprando 100 mil kits rápidos, né, para poder atender a população, todos os municípios. Você pode me responder se Campo Novo vai receber algum kit, se vai ser feito alguma operação para poder atender aqui a população usando esses kits rápidos?
A Andriele vai saber te responder com mais ênfase nessa situação. Em relação ao teste rápido, chegou no estado até agora 4.800 testes rápidos. Esses testes rápidos, segundo o que o estado passou para nós, é que eles viriam a princípio para Polícia Militar e Segurança Pública em modo geral e profissionais de saúde. Só que no nosso estado não tem essa necessidade até o momento. Então o estado estava vendo junto ao Ministério da Saúde para fazer uma nota técnica, a forma como eles irão utilizar nesse momento os testes rápidos e a forma como eles iriam distribuir. Então até agora não foi passada essa nota técnica para nós. Os kits ainda continuam parados em Porto Velho, tá? Municípios ainda não receberam. Os municípios que têm são aqueles municípios, porque me falaram depois que tinham conseguido alguns municípios já, mas não é os do estado. São os testes rápidos que alguns municípios estavam adquirindo. Então, se tem, não são os que o estado distribuiu. O do estado ainda continua parado e eles vão fazer a nota técnica para poder distribuir aos municípios e ver a forma como serão utilizados ainda. Gostaria que vocês passassem aqui para a gente se alguma pessoa sentiu sintomas e quais são esses sintomas, né, que as pessoas precisam procurar. De repente a pessoa está só gripada, vai querer procurar ou ligar para o SAMU ou procurar a Secretaria de Saúde. Eu gostaria que vocês explicassem o passo a passo, né, dessa situação e também passassem para a gente os dados, como é que está a situação aqui em Campo Novo, se tem algumas pessoas em quarentena, se tem algumas pessoas que foi contagiado aí com o vírus, porque vocês sabem que rola muito fake news. E eu gostaria também que vocês falassem sobre essa situação de fake news, porque eu acho que vocês estão aborrecidos com essa situação aí, né? Porque a gente está vendo muito isso em grupo. Em relação a como está funcionando, eu vou explicar mais um pouquinho sobre a central que está funcionando. A gente tem 2 números de telefone disponíveis para a população, que um é o 2255 e o outro é o 2253, que é o atendimento que o SAMU está fazendo essa parceria conosco. E esse 2255, ele é o WhatsApp, ele funciona de segunda a sexta-feira. A gente está vendo a possibilidade de se criar um outro WhatsApp. Ali na central a gente tem as pessoas já aptas a receber, com um questionário para preencher quando alguém liga. Então a gente vai fazer algumas perguntas, algum questionamento. Dependendo do que a pessoa responde, a gente a orienta e ela continua em casa. Dependendo da forma como ela irá nos responder, se ela teve contato com alguém que veio de fora, se ela veio de algum lugar com contaminação, no caso se veio de Porto Velho, a nossa equipe vai até a residência, avalia essa pessoa e coloca ela de quarentena. A quarentena hoje não tem mais quarentena de 7 dias, a quarentena agora é 15 dias, independente da pessoa apresentar sintoma ou não. Então o Ministério vem restringindo ainda mais esse período, porque as pessoas estão apresentando sintomas depois de 8 dias, 9 dias. Nós não temos suspeitos mais no município, nós tivemos 2 casos suspeitos, foi realizada a coleta, os resultados deram negativos, então a gente não tem nenhum suspeito. Temos pessoas de quarentena? Temos. Nosso número diminuiu, até anteontem, quando eu soube ainda era 5 pessoas que estavam de quarentena. Se tem mais, foi ontem, que a gente não teve acesso ontem nesses números, mas a princípio está bem tranquilo. A gente quase não está recebendo ligação e nesse momento a gente faz mais um apelo à população que se tiver sintoma gripal, os sintomas de gripe normal, febre, coriza, esses sintomas, tosse, a gente peça que liga primeiro nesse telefone. Liga, se informa, manda o WhatsApp. As pessoas estão lá prontas para receber antes de ir na unidade. Porque se essa pessoa chegar aí na unidade, a gente vai precisar isolar ela no cantinho se ela tiver sintoma gripal, para depois passar para o médico. E se ela tiver uma suspeita, olha o risco de contaminação que ela está colocando na nossa equipe. Né? Então, a equipe nesse momento ela não pode parar. Então, a gente está tomando todos os cuidados, mas a gente sabe que devido à transmissibilidade desse vírus, pode acontecer. E aí esse profissional terá que ser afastado também. Então, nesse momento, a gente pede para a população que, se tiver sintomas gripais, que entre em contato conosco através desse telefone. E essas pessoas que vieram de outra cidade, tem algumas situações que aconteceu que essas pessoas estão sendo acompanhadas?
não está tendo nenhum sintoma grave com essas pessoas? Não, todas as pessoas que chegaram, nós fomos até elas, né, principalmente aquelas que chegaram de outro país, que foi muito questionado em relação a isso. A nossa equipe foi até a residência, a pessoa tinha consciência já do que ela tinha que fazer, porque hoje nos aeroportos eles já estão sendo orientados, já tem todas as orientações que eles devem fazer quando chegar no município. Então essas pessoas nós estamos tendo mais problema com as pessoas que vêm dos municípios de Rondônia do que daqueles que vêm de fora. Aqueles que vêm de fora, eles vêm pelo aeroporto, eles já são orientados. E eles seguem a risca, principalmente a gente não teve problema. Agora, o que a gente está tendo problema são realmente com as pessoas que vão para outros municípios dentro do nosso estado. Elas oferecem alguma resistência na hora que são abordadas? Como é que elas agem? Ninguém gosta de ficar na quarentena, né? Ter que ficar dentro de casa 15 dias, realmente é muito difícil, a gente entende isso, mas no momento é necessário. Então, a gente tem que ir lá, nosso papel a gente tem que cumprir, que é ir lá, fazer a notificação de quarentena, porque se essa pessoa sair, ela está colocando em risco o coletivo. Ela já não está colocando mais em risco só ela. Então, ela tem penalidades para isso. Só confirmando. Só para complementar um pouco, assim, o que mais está acontecendo, e a gente quase não está recebendo mais denúncias, é que o decreto está aí. O que eu tenho falado muito nas reuniões, que as pessoas questionam muito, porque vocês têm que falar mais, a gente é uma equipe pequena. Esses primeiros 15 dias não foram fáceis, foram muito difíceis, né? Mas o máximo que a gente está tentando passar de transparência e orientação a gente está fazendo. Mas o que mais vem acontecendo, que os decretos estão aí, estão sendo lançados, a gente está tentando dar publicidade ao máximo possível, mas as pessoas não estão nem lendo. Bem simplificado. E ele está simples, é um decreto que você lê e você compreende o que se está solicitando. Então, assim, essas pessoas, elas têm responsabilidade. Se eu cheguei no município, eu tenho a minha responsabilidade de entrar em contato com os responsáveis e dizer, eu acabei de chegar de tal lugar, estou na minha casa, meu endereço é esse. A pessoa não fazer isso, ela já está descumprindo o decreto. Então, assim, o apelo que a gente faz, população, vocês souberem de alguém, primeiro não recebam, né? Porque esse número que a gente tem desses casos de visitantes em Campo Novo são visitas. São pessoas que estão só vindo no município visitar. Então, alguém está acolhendo essas pessoas. Alguém está se colocando em risco e colocando a comunidade em risco. Então, assim, soube de alguém, agora não é mais só de estado, não. É intermunicipal, porque a gente já tem 4 municípios que já tem caso confirmado. Não é nem suspeito, mas é confirmado. Então, assim, essas pessoas também, se virem para o município de Campo Novo, essas pessoas têm que ficar em quarentena de 15 dias, mesmo sendo intermunicipal. E, assim, o apelo que a gente faz à população, soube de uma situação dessa, nos comunique. Porque só o fato da pessoa não comunicar, ela já está infringindo a lei. Tem que entrar em contato, Tem que entrar em contato. E rolou muitos áudios na cidade com pessoas infectadas e tal, então foram todos fake news. Isso é tudo mentira. A gente sempre colocou nos primeiros até nos vídeos meio caseiro, né, que a gente teve a obrigação de fazer justamente para acalmar a população. Até hoje, Zezinho, nós não tivemos nenhum caso confirmado e a gente só teve 2 casos suspeitos para o coronavírus. O que as pessoas estão confundindo muito é porque nós estamos em um período de pessoas com gripe. É um período gripal. É um período onde a gente tem uma vacinação da gripe, que muitas pessoas também têm a reação gripal. As pessoas estão se confundindo muito em relação a isso. Coronavírus é uma coisa, síndrome gripal é outra. Não que não tenha que fazer essa avaliação. Por isso que a gente fala, teve o sintoma gripal, entre em contato com a equipe que está lá capacitada para lhe atender. E essa equipe vai saber fazer essa avaliação. A partir de hoje, todo mundo tem que usar máscaras, né, para poder entrar nos comércios. Está dando polêmica, que tem gente que não quer. Tu vou lá no comércio, tem que usar máscaras. Qual o motivo os clientes ir lá no qualquer estabelecimento comercial, não é só no mercado, né? Qualquer estabelecimento comercial, por que eles têm que usar essas máscaras? Porque, se eu estiver errado, Andriele me corrige, a contaminação, até poucos dias, ela era importada.
Agora ela já é uma contaminação comunitária. E é uma determinação do Ministério da Saúde. Nós estamos aqui para cumprir o papel de obedecer. Então, assim, hoje a pessoa precisa, quando vai sair da sua casa para entrar no comércio, que ela utilize essa máscara, porque a gente não sabe mais como que está sendo essa contaminação. Mas a Andriela vai poder explicar um pouquinho melhor essa situação. O uso da máscara nesse momento, assim, ele é importante porque a forma de transmissão do vírus é por gotícula. Então, a gotícula, essas máscaras aqui, elas já protegem que a gente, como se diz assim, eu estou falando e eu estou expelindo ali a gotícula. É isso que a gente está prevenindo. Porque se essa pessoa, às vezes, ela não coloca lá a mão na boca, mas aí ela vai passar, ela vai tocar em algum lugar onde a pessoa estava ali conversando, e aí cai, vai na mão dela, até ela chegar no lugar onde ela vai lavar essas mãos, isso aí é a forma de contaminação. Então o Ministério entendeu dessa forma e ele pediu para que as pessoas utilizem para evitar justamente a transmissão do vírus, porque ele é um vírus que a gente sabe que ele permanece nas bancadas, ele permanece no ar há algum tempo, então a gente precisou e tem a necessidade de usar as máscaras e chegando já lavar as mãos, passar o álcool 70%. E vai ter multa para o comerciante que deixar a pessoa entrar dentro do comércio dele sem a máscara? Ele será notificado, então ele terá as penalidades dele. Então a gente está trabalhando em forma para que isso não ocorra, né? A gente já conversou com os comerciantes em relação a isso. Eles pediram esse prazo porque esse já estava em validade desde segunda-feira. A gente deu esse prazo para que eles orientassem a população. A gente passou conscientizando. Eu vi que você falou na rádio já logo na terça-feira, na segunda-feira já sobre isso. Então as pessoas realmente já estão tendo consciência. E a gente pede que as pessoas não se resistam ao uso da máscara, né? A gente já liberou a máscara de pano, a máscara de TNT, as pessoas podem confeccionar, não é difícil. Então a gente pede que nesse momento a população realmente tenha consciência do risco e que é um benefício para ele mesmo, e o comerciante está nos ajudando na prevenção. É bom as pessoas ouvir da boca de vocês, porque quando a pessoa chegar lá e for barrado pelo comerciante, vai achar que é o comerciante que não está querendo deixar. Mas, na verdade, se a pessoa entrar dentro do comércio, quem vai ficar no prejuízo é o comerciante se ele deixar, ele que vai ser multado. Então é importante as pessoas entenderem essa situação. E é um decreto, né? Um decreto aí estadual, e o município tem que seguir esse decreto aí. A gente sabe, Zezinho, assim, que muita gente não tem essa condição, né? O que a gente tem apelado nas reuniões, assim, tentado passar esse entendimento para que tem pessoas que têm condições, né, de estar fazendo a aquisição dessas máscaras, ou então construindo, né, essa máscara e fazer essa doação para quem necessita. Né? Hoje, infelizmente, se a gente tivesse condições de estar ofertando essas máscaras, a gente estaria fazendo com certeza. Está em falta também, né? Só que a gente tem hoje que preservar a nossa equipe, que é que vai fazer o enfrentamento dessa doença. Então a gente não tem essa condição, porque se a gente tivesse, a gente faria. Então, assim, o apelo que eu faço para aquelas pessoas, aqueles comerciantes, né, ou aquela população que tenha condições de estar fazendo a aquisição dessas máscaras de tecido e estar doando para quem não tem a condição, nesse momento, de estar fazendo a aquisição desse produto, que se faça, né, que já está fazendo uma ação social muito bonita. E aí, se você tem condições, não custa, né? Uma máscara dessa hoje, se for para você comprar, ela vai sair a R$4, R$5, eu não sei o preço, que ainda não fui atrás de saber. Mas acredito que seja em torno de R$5, R$7, não vai ser mais do que isso. E aqueles vídeos que a gente via na internet, eles fazendo aquelas máscaras, o rapaz está até balançando a cabeça ali, que acho que vai ser válido aí. Que eles fazem com papel toalha. Não. Serve não ou não? O mínimo que você pode usar em tecido é o TNT, ele tem que ser duplo. Mas pode ser uma camiseta velha em casa, você corta, né, e faz uma máscara simples. O importante é você proteger, mas o mínimo que o Ministério, ele flexibilizou que tem que ser de tecido no mínimo TNT. E a pergunta que as pessoas fazem, essa máscara protege a gente ou protege os outros da gente? As duas situações. As duas situações? As duas situações. Primeiramente você. E depois o coletivo, que é o mais importante também. Vocês podem ficar à vontade, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos, mas vocês podem ficar à vontade, porque as perguntas que eu tinha por enquanto foram Vou passar essas. a fala para o Diego, que é hoje o diretor de Vigilância Sanitária,
para ele explicar um pouco mais de como é esse decreto, quais os comércios que podem ficar abertos ou não, Bom. e como esse comércio tem que se portar. Tá bom? Fique à vontade, Diego. Bom dia, Zazinho. Bom dia, Bom dia, Diego. demais ouvintes. Nós temos a questão da barreira, né? Eu irei também falar um pouco a questão da Qual barreira. a sua função, Diego, na Secretaria de Saúde? Nós estamos ali para organizar as equipes, né? Nós organizamos umas equipes para poder estar na frente da barreira e até mesmo atender as denúncias, né? Que estão tendo muitas denúncias, questão de final de semana, questão de festas, né? E a barreira, nós estamos lá na frente, orientando a população, tanto aquelas pessoas que estão vindo de fora, está sendo notificado para poder a equipe e colocar de quarentena, né? E como já foi falado, eu irei falar um pouco mais a questão dos fornecedores, né? Que não foi citado aqui. É muito importante que os comerciantes se atentem à questão dos fornecedores, né? Vindo de Porto Velho, Jaru, né, Vilhena, os casos que não foram confirmados, né, com a Covid-19, a questão de quando eles adentrarem no nosso município, é de suma importância que eles usem os IPIs. Está sendo cobrado nas barreiras, mas muitos não têm, né, esses IPIs. Então, o que a gente está orientando eles? Esses IPI é o quê? Os Simplificando. IPIs é aqueles equipamento individual. É a máscara, né, e as luvas, que são muito importantes porque como eles vão manusear os produtos, né, os seus comerciantes. Então, Não, ia ter que colocar todo mundo em quarentena, né? isso, verdade. Então, essa é a importância que a gente está falando, orientando aos fornecedores e orientando aos comerciantes hoje, né, que eles se atentem ao quando adentrarem no seu comércio, é uso obrigatório deles também o uso da máscara, dos IPIs e as luvas, né. Então, o comerciante, é dever do comerciante cobrar deles os IPIs. Caso eles não tenham, que forneçam, né? Não é interessante a vigilância sanitária barrar, né, os produtos, né, os fornecedores devem entrar na nossa cidade, porque está sendo difícil, né? É a questão do abastecimento dos insumos, dos alimentos. Mas essa é a nossa orientação aos comerciantes. E irei também falar aqui as listagens daqueles comércios que são essenciais, né, que fala aqui no decreto, que são os açougues, panificadoras, supermercados, atacadistas, distribuidores, lotéricas e caixas eletrônicos, serviços funerários, clínica de atendimento na área da saúde, clínica odontológica, laboratório de análises clínicas e farmácias, consultórios veterinários, comércio de produtos agropecuários e pet shops, postos de combustíveis, indústrias, obras e serviços de engenharia e lojas de material de construção, oficinas mecânicas, autopeças e serviços de manutenção, hotéis e hospedarias, escritório de contabilidade, advocacias e cartórios, restaurantes à margem da rodovia. Resumindo, esses são os comércios que estão no rol, né, daquelas que poderão estar abertos. Então, mas esses comércios poderão estar abertos, mas desde que cumpra o artigo 5º, que fala a respeito da máscara, dos IPIs, que já foi falado, né, os pessoal que estão trabalhando no caixa, é muito importante eles estar usando também as luvas, porque eles estão recebendo as notas, né, o dinheiro, então esse dinheiro passa de mão em mão, né, e se Deus o livre está alguém contaminado, vai também contaminar o comerciante, né. É muito importante a questão da limpeza do estabelecimento, antes, durante e depois, sempre com água sanitária. Limpar os balcões com álcool 70, né, álcool 70, e sempre fornecer aos seus clientes um local visível álcool em gel 70, tá? Então essas são nossas orientações, a questão desses comércios que poderão estar abertos, só poderão estar abertos desde que tenha se cumprindo esse artigo 5º, que é justamente o que eu falei, o uso dos IPIs e do álcool em gel. E a questão também, falar sobre os hotéis, né, o local onde serve alimentos não poderá mais funcionar, só poderá funcionar no seu próprio quarto, né, a pessoa proprietário faz o café,
faz toda a higienização, questão de luvas, máscara, e serve o seu cliente no seu próprio quarto. Aquele expositório que tinha ali não pode ter mais. Não pode mais, tá? Então fica todo esse critério a ser seguido. Não há da parte de vocês uma certa preocupação agora com essa liberação do governo aí dessa ajuda para as pessoas que necessitam, né, os mais necessitados, vamos dizer assim, os desempregados e outros? Não há uma preocupação da parte de vocês, das pessoas que estão ali, muita gente reunido em um local só, que nem na lotérica, em frente ao banco, vai ter uma fiscalização, vocês vão passar fiscalizando, como é que vai ser? Sim, a gente atende muita denúncia, a questão a respeito das lotéricas e das filas nos caixas eletrônicos, né? E a gente está atendendo e sempre que possível a gente está orientando, porque no decreto fala a questão do espaçamento de 2 metros, né, no mínimo, né? E também é dever do proprietário do estabelecimento o controle desse fluxo externo também, tá? O lado de fora? Lado de fora. Orientar as pessoas. Interno, ele tem que ter esse controle e também no lado externo, né? O decreto é bem claro e enfático a respeito disso. Está ajudando muito, né, em relação a isso, com a equipe de vigilância sanitária e com o nosso efetivo policial. A gente sabe também que é complicado. Só que assim, o que mais prevalece, Zezinho, é a pessoa também ter essa consciência. Se eu estou chegando num lugar que tem uma aglomeração muito grande, eu tenho que me reservar. Né? Volto depois. Pode ficar à vontade. Achei que não saía essa fala. Saiu meio baixinho. A gente sempre orienta a população, né, que não se aglomere, né? E voltando à questão das lojas. As lojas varejistas e restaurantes e lanchonetes, elas poderão funcionar, né? Ela só pode funcionar na beira da rodovia, o restaurante, esse pode funcionar normalmente, mas desde que tenha aquele espaçamento. Mas dentro da cidade, ele só pode funcionar atendido por agendamento ou feito a entrega por delivery, né? Não pode ter aquela aglomeração e as portas têm que ser fechadas, não pode ser abertas, tá? E irei falar também a respeito daqueles comércios que não poderão ser abertos, né? Até o dia 12, né? Até segunda ordem, né? E essas lojas são restaurantes e lanchonetes self-service, né? Loja de equipamentos de informática, loja de eletrodomésticos, loja de confecções e calçados, livrarias, papelarias, armarinhos, ótica e relojoaria, concessionária, locadora e vistoria de veículos, lojas de máquinas e implementos agrícolas, lavanderias. Ou seja, essas lojas, elas permanecem fechadas, mas nada impede ela de vender o seu produto. Por telefone. Por via WhatsApp, sim. E a pessoa pode fazer essa entrega, né? Elas não podem estar abertas para que não haja aglomeração de pessoas. Não está no rol daquelas que pode estar abertas. Mas nada impede de ela vender o seu produto via WhatsApp. Muito bem. Zezinho, eu vou precisar me retirar. Sim. Mas a equipe vai ficar aqui, né, para terminar de finalizar os questionamentos, as dúvidas. Eu só quero, assim, eu como representante da Secretaria Municipal de Saúde, agradecer o espaço que você nos deu, né? E assim, sempre que for possível, a gente quer sim ter essa abertura, vir aqui expor, explicar a situação, que é muito importante. Agradeço, muito obrigada, né, por ter concedido esse espaço para nós e colocamos-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessário, ou por telefone, né, por ligação, ou que a gente tenha tido um tempo vem aqui para dar essas explicações. Agradeço, tá? Muito obrigada. A equipe vai ficar mais um pouquinho aqui para finalizar, mas eu, infelizmente, agora eu tenho que sair, porque eu tenho uma reunião, tá bom? A gente também agradece aqui em nome do nosso diretor Eduardo Dias. Queremos agradecer você que tem atendido a gente por telefone aquele dia, tem atendido também o nosso pedido para vir aqui, porque há muitas perguntas, né? Até um vídeo que a gente fez aqui ao vivo, as pessoas perguntaram se... acho que a Silvia perguntou, e a gente disse que vocês iam estar aqui. E precisando, a rádio vai estar sempre aí para poder atendê-los. Tá certo, obrigada. Sim, Diego, pode ficar à vontade. Seguindo, a gente também está falando a respeito, iremos falar a respeito também dos transportes coletivos, né, que a gente barra muito a questão lá na barreira, né? O decreto fala que não poderá exceder os táxis a sua capacidade, aliás, não pode ser excedido a capacidade de 2
passageiros, né? E a capacidade, a metade da capacidade do transporte de ônibus. Também não pode exceder. Se for 40, tem que ser só 20. 20. Aí tem que ter aquele espaçamento sempre na cadeira do lado da janela, sempre aberta, né? Se possível, as janelas, né? E essas são as nossas orientações, questão da barreira, né? Todas as pessoas que passam, nós orientamos, né? A importância de ficar em casa, né? A importância de idosos, nós estamos tendo muita dificuldade com os idosos, né? De colocar isso... O pensamento deles é diferente. Colocar esse decreto no entendimento deles está sendo muito difícil, né? Mas é necessário porque os idosos, nós estamos vendo as estatísticas, né? Que eles são um grupo de risco e são os primeiros, né, a ser infectados, e a mortalidade é muito grande, né, nessa faixa etária. Então a gente está orientando a toda a população, né, que se conscientize. É difícil, está passando um momento muito difícil a nossa sociedade, mas é importante que siga, né, essas orientações, que nós estamos aqui para ajudar, não estamos em nenhum momento para prejudicar ninguém, nenhum comércio, né. No momento a gente não está notificando questão de multa, mas somente a orientação que nós também vemos que é um momento muito difícil, a crise da crise econômica, né? E essas não são nossas orientações. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, nós estamos prontos para atender a população. Diego, só uma pergunta que eu quero fazer para você, já que a gente está no assunto. A pessoa que mora aqui em Campo Novo, ele sai daqui da cidade de Campo Novo, quando ele voltar? Por exemplo, eu saio daqui e vou lá para outra cidade, Ariquemes, qualquer outra cidade aí. Quando eu voltar de lá para cá, se eu for barrado na barreira, o que acontece? Muito boa pergunta, Zezinho, a respeito disso. É já orientado, assim que ele sai da barreira... Todo dia está tendo essa barreira? Todo dia. Ao adentrar a barreira, a gente já orienta. Só pode sair agora quem tiver máscara, álcool 70 e álcool gel, né? Para poder ir para outro município. Essas são as exigências agora. Mas não vai ficar em quarentena quando ele voltar, não? Não, ele tem que tomar esses critérios, tem que ter esses critérios para poder adentrar do outro município. Agora é o uso obrigatório da máscara. Sim. Né? Mas se for questão de ir no município vizinho, essas são nossas orientações, questão de curto tempo. Até porque eles vão pegar uma barreira lá também, né? Ao chegar lá. Quando é Ariquemes, a gente não está notificando ainda não, mas Ariquemes não. Se for Porto Velho, se for Jaru, esses lugares onde a gente já tem positivo, a gente vai estar colocando tá. Se for viajar para uma cidade onde já tem casos confirmados, aí vai ter que ficar em quarentena. Observação. Isso. E a importância é o uso da máscara, né? A gente está orientando também os passageiros do ônibus, né? A partir de agora, a importância do uso da máscara, porque estão em outros municípios, né? E a gente está lidando com um vírus invisível, né? A gente não vê quem tem e quem não tem, né? Então tem que ser tomadas essas medidas, esse uso da máscara é de suma importância ao sair do nosso município. Então não está proibido, o ônibus não está proibido, mas tem que tomar não está proibido de levar os passageiros, mas tem que tomar todos esses cuidados. Desde aí, que tem o uso da máscara, álcool gel, álcool 70. Diego, eu agradeço aí a sua participação aqui, tá bom? E precisando é só procurar a gente, tá? Nós estamos aqui à disposição da população, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tenham um bom dia a todos. Muito obrigado. Pode ficar à vontade, prefeita. Sim. Como nós tínhamos falado do benefício aquela hora e ficou faltando o número do telefone da assistência social, é o 3239-2527. Né? Aí pode estar tirando as dúvidas pelo telefone também, né? E aí, se a pessoa não tiver condições de fazer em casa, vai agendar um horário para atender com hora marcada, para a gente não ter aglomeração de pessoas lá dentro da secretaria. Mas no mais, Zezinho, é só fazer mais esse apelo, né, à população para que entenda o momento difícil que nós estamos passando agora,
Quando a gente assiste televisão, a gente às vezes pode achar, como muitas pessoas estão falando, o nosso clima aqui é diferente, é calor, o vírus não gosta de calor, mas aí já está provado pelos altos números aí de casos positivos no Brasil que esse vírus ele está mudando e está se adaptando ao nosso clima também, né? Está acontecendo essa mutação que eles chamam do vírus, então isso é possível sim acontecer, o que está acontecendo lá fora. Ontem, quando eu assisti o jornal à noite, os Estados Unidos foram mais de 2.000 casos em 24 horas. Isso para a gente é assustador, né? E mesmo assim as pessoas ainda não estão acreditando que isso pode acontecer. E todos os cuidados que nós estamos tomando, os municípios, os estados, é para que isso não aconteça de fato, né? Que a gente possa prevenir para não ter que remediar depois. A prevenção ainda é o melhor remédio. Então, só que essa prevenção a gente depende da população. Nós fazemos a nossa parte, que é de orientação. Nós estamos já gravando pequenos anúncios de explicações, né? Com certeza a gente vai vir aqui pedir para que você coloque na rádio. A gente vai fazer um trabalho de carretinha na rua, mas o que for possível para que essa informação chegue à população de Campo Novo, através dos grupos de WhatsApp, através dos agentes comunitários de saúde, em contato direto com a sua família, via WhatsApp também, porque nesse momento é arriscado tanto para o profissional quanto para a família a visita na casa, só ir quando for necessário de fato, para que a população tenha o conhecimento de como agir. E pedir à população que, como a secretária Mônica disse, qualquer tecido, qualquer pedacinho de elástico, você faz uma máscara em casa, mas que quando vir na cidade, quando for no mercado, quando for na farmácia, coloque essa máscara para ajudar a gente a proteger, né? A nossa preocupação agora é a proteção das pessoas de Campo Novo. Ir em outros municípios, só se for muito necessário. Vamos tentar ficar quietinho aqui dentro do nosso município, porque a gente não sabe onde nós vamos encontrar e ter contato com o vírus. Então, quanto menos a gente sair do município, melhor. Se chegar um parente, avise a saúde, para que a saúde faça esse monitoramento, porque às vezes as pessoas não estão trabalhando, o menino não está estudando e está aproveitando para viajar. E esse não é o momento de fazer viagem. Esse é o momento da gente ficar quietinho em casa, né? Então, todas essas preocupações a gente tem. E qualquer dúvida, procura a nossa equipe de saúde. O pessoal está aí disposto 24 horas, a gente não tem parado, nem nos domingos, né? Às vezes os meninos não estão na barreira, mas por telefone eles estão atendendo, estão dando as respostas que a população precisa. Eu sempre costumo dizer aqui para os meus ouvintes, nós podemos até ter uma opinião contrária, mas a nossa opinião não é válida, né? Nesse momento a gente tem uma lei e precisamos respeitar essas leis. Eu agradeço aqui, Val, qualquer hora que precisar, eu quero aqui agradecer a você, porque eu já tenho até falado num vídeo que a gente fez outro dia desse, uma live ao vivo. Toda vez que a gente procura você está sempre disposta a vir aqui, né, para trazer as informações para a população, e a hora que precisar, pode nos procurar, que a gente vai estar sempre aqui para atender, em nome aí do nosso diretor, Odraldo Dias, que já pediu para a gente abrir espaço e dar toda a atenção especial nesse período agora de quarentena. O diretor abriu um espaço aqui, se precisar mandar algum vídeo aí, não vai precisar aquela burocracia que a gente pede, né, ofício, pode mandar esses áudios para a gente colocar aqui na emissora, e esse é o recado aí que o nosso diretor está dando para toda a população e para todas as autoridades, que quando precisar da emissora, a gente vai estar sempre atendendo vocês. A gente que agradece, né, e muito obrigada a você, Zezinho, ao Adroaldo também, que toda vez que a gente pede o espaço aqui, você está sempre disposto a nos atender, né, mesmo passando a noite toda trabalhando. Hoje veio aqui porque ontem a gente não podia, estávamos nos distritos, e eu só tenho a agradecer mesmo e dizer assim para a população que vamos continuar fazendo, né, cada um faz a sua parte, e ter fé em Deus que isso vai passar, e a gente espera que passe logo, né?
para a gente voltar à nossa vida normal. E os sacrifícios, se a gente fizer agora no início, eles serão menos dolorosos, né? E se a gente deixar de repente para fazer lá na frente, ou não tomar os cuidados necessários agora e ter que fechar tudo, como aconteceu em São Paulo, então fica pior. Então é por isso que a gente está fazendo esse apelo para que a gente nos una agora nesse momento de combate. Trabalhar com a prevenção, né? E trabalhar com a prevenção. Obrigado, bom dia a todos. Andriele? Fica à vontade, Andriele. A gente vai passar um pouquinho do tempo aqui, mas é justo. A gente corta alguma coisa da nossa programação aí, porque nesse período agora é muito importante a gente levar a informação para a população. Não, a gente só tem a agradecer, deixar aqui mais uma vez o número do telefone, né, do 2255, que é o que a gente orienta, que utiliza de segunda a sexta-feira, por causa do WhatsApp também, principalmente os sitiantes, pode estar entrando em contato, a nossa equipe está lá para atender todo mundo. E tem o 2352, que é o do SAMU. A gente pede que todo mundo entre em contato em caso de dúvidas. Se tiver sintomas, né, tosse, febre, que veio de outro local ou que teve contato com alguém suspeito, entre em contato conosco nesse telefone, que a gente vai estar fazendo as orientações para evitar que as pessoas venham para a unidade. Tá? Muito obrigada a todos. Eu digo para você a mesma coisa que eu disse para todos eles. Precisando, é só nos procurar, porque às vezes a gente não pode vir na hora devido ao trabalho, mas pode nos procurar que a gente abre um espaço aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada.